Bom, vamos conversar agora sobre a nossa saúde. Estamos recebendo aqui no estúdio hoje Dr. Nelson Liboni, que é cirurgião gastrointestinal. Deixa eu virar aqui. Bem-vindo, meu querido, Olá. Tudo bem? Agora a gente tem que se cumprimentar de longe, né? Exatamente. Agora, né, as convenções sociais são outras, né? São outras. Em tempos que a gente precisa de mais segurança, né, doutor? Sim. Inclusive, vamos só fazer um esclarecimento, isso não faz exatamente parte da nossa conversa de hoje, que a gente vai falar sobre intestino solto e intestino preso. Inclusive falando das mulheres, né, que é a maioria do nosso público, que costuma sofrer muito mais com o intestino preso do que solto. Mas antes, vamos falar dessa questão da alimentação, porque muita gente está com dúvidas, né, de como se comportar diante dessa pandemia com relação às comidas. A comida exposta pode ser contaminada, doutor? A comida feita em casa, claro que você vai ter todo um preparo e você vai ter os cuidados, vai entregar, tirar da panela e vai colocar o prato e vai servir, ok. Em casa, ok. O problema são os restaurantes por quilo, onde tem muito acesso, alguém tossindo, ou espirrando ou falando, que poderia ter o risco de contaminação. Tá. Mas em casa, praticamente, em casa é um ambiente seguro, né? Não, seguro, tranquilo. Tá. Por isso que está sendo fechados os restaurantes a partir de amanhã. Tá. Inclusive, eu quero deixar aqui, depois na mesa, mais uma vez, a gente pode falar sobre isso com o pessoal quando a gente sentar ali depois da receita, porque eu tô sabendo que já existem muitas pessoas, muitos dos nossos telespectadores, que estão comentando a respeito do fato de eu não ter experimentado a comida hoje na culinária. É o tipo de atitude que a gente está tendo que tomar para se adequar a essa nova realidade que a gente está vivendo. Sim. Vocês que estão em casa sabem, eu estou aqui na Gazeta há quase 15 anos, o quanto eu amo comer e o quanto eu estou sofrendo nesse momento por olhar para tudo isso e não poder experimentar. Então, é uma atitude de preservação não só da minha saúde, mas das pessoas que moram na minha casa. Eu tenho 3 filhos, como vocês sabem, inclusive uma bebê de 2 anos e o meu marido, que também está de home office em casa. Então, por bem, depois de conversar com médicos a respeito, eu cheguei à conclusão, junto com a direção da casa, junto com os culinaristas daqui, o Stefano não foi pego de surpresa, eu combinei com ele antes, inclusive, que eu não ia provar o alimento, e a partir de hoje vai ser essa conduta aqui dentro do estúdio, tá? Para preservar a minha saúde e para que assim eu consiga fazer a preservação da saúde das pessoas. Eu não estou falando que a produção não tem cuidado, eu não estou colocando isso na conta deles, muito pelo contrário, eles são muito queridos, eles fazem tudo com carinho, com cuidado enorme. Só que a partir do momento que um vírus demora de 5 a 7 dias para se manifestar e a gente já pode estar contaminando tudo em volta, a gente tem que ter cuidado com absolutamente tudo e é isso que eu estou fazendo aqui. Então fica aqui o esclarecimento para quem não entendeu nada. Eu vou voltar a comer as comidas não só daqui, mas do Revista também no futuro, quando for uma questão segura, quando eu tiver certeza de que eu estou tendo uma atitude segura para mim, tá bom, gente? Então fica aqui o esclarecimento bem carinhoso para vocês. Me perdoem se vocês não entenderam, tá? Bom, você tem tua razão, porque esse vírus está se comportando de uma maneira que ele fica em superfície mais tempo, quase 24 horas. Então não é o fato do preparo, é o fato de às vezes a pessoa estar conversando e derrubar pequenas gotículas de saliva e ali você pode ter a contaminação, né? E foi exatamente essa orientação que eu recebi. Por exemplo, os pudins agora. Eu quase mergulhei em cima da banca para conseguir comer todos. Eu tive que me segurar de um jeito que vocês nem imaginam. Mas todos estamos aprendendo a viver com essa nova realidade. A gente está aprendendo, a classe médica está aprendendo cada vez mais. Trabalhos científicos estão sendo liberados a cada momento no mundo inteiro. Então, quem sou eu para saber de todas as coisas? Eu sei do que eu preciso fazer nesse momento para me preservar e para preservar a saúde da minha família, tá bom, gente? Então, obrigada, doutor, por estar aqui ajudando a gente também. Falando nisso, olha a prevenção que a gente também precisa lembrar o tempo todo. Do que se sabe até então, essas atitudes aqui estão corretas, né, doutor? Eu acho que no dia a dia, sim, é importante. Eu acho que na falta de álcool gel, o álcool líquido 70 que o governo voltou a liberar, porque havia riscos de incêndio, né? Por isso que foi removido. E por isso as pessoas têm que tomar muito cuidado em casa, principalmente com crianças, para evitar tipos de problemas domésticos. Água e sabonete é perfeito para minha higienização. O sabão, o sabonete, é confirmado que ele mata o vírus. O gel é para quando você pegou uma condução, você está num lugar público, aí você vai usar esse gel se você não tiver água e sabonete por perto. Mas o água e sabonete resolve muito bem o nosso problema aqui, tá? Outras dúvidas que as pessoas estão tendo, já que a gente está falando do álcool, então não vai começar a ser produzido o álcool 70 para vender em supermercado, como se falou um tempo atrás? Não, vai ser vendido. Vai ser vendido. Apesar de ser mais inflamável. Vai ser liberado por uma situação emergencial. Porque o 46 não resolve o problema? Não resolve. É porque assim, o 46 ele não tem capacidade de degradar uma parte da cápsula do vírus que gruda nas células e faz esse tipo de problema. E acima de 70, ele é muito volátil, então o álcool perde eficiência. Não dá tempo, se abre, ele quase que evapora. Então, por isso que o 70 é utilizado atualmente.
A gente tem que entender que nós estamos numa situação como se nós tivéssemos uma guerra. Vamos supor que viesse um alienígena para o planeta Terra agora e resolvesse abordar, descer aqui no território brasileiro. Nós estamos em guerra. Então, nós temos que entender que uma situação de guerra muda totalmente o modo operante teu de trabalho, como você se relaciona com as pessoas, financeiramente, como você vai se alimentar. Então, são cuidados necessários. E o governo está fazendo a sua parte nesse sentido de ajudar momentaneamente. Depois, lá para frente, ele vai ser removido por causa dos riscos de acidentes com álcool. E eu entendo tudo isso que você está falando, doutor, até porque eu sei que, né, com essa fala de comparar isso a uma guerra, a intenção não é provocar pânico nas pessoas, não é pânico, mas é fazer com que as pessoas, de fato, entendam, absorvam essa informação, porque apesar da seriedade da questão, muita gente ainda não entendeu o momento que a gente está vivendo. Por isso fica fazendo esse tipo de questionamento no Instagram, fazendo críticas a outros modos de vida que as pessoas estão tentando descobrir como viver para se preservar. Então, é essa consciência que o planeta e o mundo pede nesse momento, e eu encarecidamente peço a vocês que vocês entendam o tamanho do cuidado que a gente tem que ter a partir de agora. E o detalhe, é uma guerra contra um inimigo invisível. Sim. Ele pode estar em qualquer lugar. O que a gente tem que entender é que o Brasil está numa situação confortável. E vai caber aos brasileiros agora ter civismo e patriotismo. As armas estão na nossa mão também. Vamos falar de civismo. Por quê? Eu acho que, diferente da China, o governo demorou muito para entender que aquilo estava virando uma epidemia que se transformaria numa pandemia. Essa demora custou muitas vidas. A Itália também não levou a sério. Demorou muito. Teve vários jogos de futebol, vários eventos que não foram cancelados em tempo hábil, tá? O Brasil tem condições de fazer isso. Nós estamos preparados para isso. Não é no momento de festa que a gente conhece os amigos da gente e quem são os nossos vizinhos e quem é nosso governo. É no momento da dificuldade. Então, agora está na hora da gente entender quem são os grandes políticos, quem são os grandes pensadores e quem são os grandes brasileiros. Brasileiros é você, sou eu, e eu tenho que fazer minha parte. Nesta hora, eu posso parar um problema sério que... Se a gente entender que 80% das pessoas que têm esse vírus vão ter uma doença fraca, leve, como se fosse um resfriado, mas ela serve como um vetor, ele contamina 2 pessoas a cada vez que ele está tendo um contato, ele vai aumentando, isso vai crescendo em PG, é uma conta matemática. Então, o isolamento social é extremamente necessário. E as pessoas entendem, vão tirar minha liberdade, vão tirar o que eu estou acostumado, eu vou deixar de trabalhar, não vou ganhar meu dinheiro, mas elas não estão entendendo que se não houver esse isolamento social, lá para frente a curva de crescimento é muito grande. E não é um lá na frente no final do ano, é daqui uma é o mês semanas. de abril. E aí nós temos que entender que 20% dessas pessoas, sejam jovens ou idosos, vão precisar de hospital. E não vai ter. Aí eu sofri um acidente de carro, eu tive um infarte, eu tive um AVC, eu tive uma doença diverticular, eu tive uma úlcera perfurada, eu vou para o hospital, eu não tenho vaga. Então não é só a doença viral, eu tenho que entender que eu tenho um problema geral para todo mundo, e até os jovens, ele fala, eu não tenho esse tipo de problema, é 1% a 2% que morrem, eu estou isento, eu vou na festa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Só que essa mortalidade vai aumentando com a idade. E normalmente aqueles que vão para o hospital precisam de ventilação mecânica, que é um aparelho que mantém a respiração, porque isso aí acaba criando uma pneumonia, extravasa líquido para dentro do pulmão, eu tenho dificuldade para respirar, eu preciso dessa máquina. Eu fico 3 semanas em média nesse respirador. 3 semanas. Você imagina se eu tiver um pico alto, quantas pessoas vão chegar e não vão ter esse respirador? Exato. Por isso que nós estamos vendo imagens na Itália, as pessoas com aquele elmo, aquele capacete plástico, que deixa a pessoa respirando sozinha, mas com uma pressão positiva, para que elas possam respirar. Mas aquilo é momentâneo. Na China, se demorou muito tempo para passar para a ventilação mecânica e muita gente morreu. E quando a pessoa evolui para uma insuficiência respiratória grave, que é a SARA, que a gente chama no termo médico, 40% a 60% vão falecer. E como então, você disse, a gente já tem as questões ordinárias para lidar com a nossa estrutura de médicos e hospitais, sim, que já é uma estrutura que, dependendo da situação, já não dá conta, dependendo do caso. A gente vai ter
vai inflar essa situação, vai ser absurdo a quantidade de casos que a gente vai ter e provavelmente não vai dar conta. Então, a questão do isolamento, a importância é essa. Elas vão morrer por falta de atendimento. E o jovem também não consegue cravar, porque assim, a gente está entendendo que essa epidemia, ela leva a casos mais graves para as pessoas com idade mais avançada ou com alguma comorbidade, com alguma doença já pré-existente. Mas não dá para garantir que se eu tiver, a minha imunidade vai estar bacana, vai estar legal naquele momento e que eu não vou desenvolver uma síndrome respiratória grave, Não dá para garantir absolutamente nada. E eu não sei se eu estou conversando com você, eu posso estar assintomático e eu posso estar transmitindo em 5 dias. O problema é que 10 vezes é o número maior do que as pessoas sintomáticas. Nós podemos estar aqui no estúdio gravando, estamos fazendo nosso papel social, você como jornalista e eu como médico, nós temos essa obrigação social e a gente pode estar contendo o vírus e disseminando esse vírus. Por isso que o isolamento social se torna importante, porque o problema não são os sintomáticos, são os assintomáticos. Demora 5 dias. Se eu vou no trabalho, se eu pego transporte público, se eu vou no restaurante, eu estou transmitindo. Então, por isso que o isolamento social é uma medida importante. E está dando tempo, assim, não que seja graças a Deus porque eu sou paulistano, mas nós estamos na maior cidade da América Latina. E ela está se preparando por isso e está fazendo bonito. Nós temos um secretário do Estado que é muito eficiente nesse sentido, conhece bem. Eles estão sendo bem ágeis, né? A Prefeitura e o Governo de São Paulo está sendo eficiente. Nós já vamos ter agora um atendimento que é importante. Quando as pessoas chegam ao hospital, elas estão levando a infecção para o hospital que eu preciso para o infarto, para o traumatismo, para coisas importantes. Então, eu criando estruturas fora do hospital, eu estou deixando de contaminar a estrutura hospitalar. É o que está sendo feito no Pacaembu e no AMB, já com mais de 2.000 leitos. Nós vamos ter que criar algum jeito de se criar mais respiradores para atender esse volume. E tomara a Deus que não aconteça como na China, né? A China fez 2 hospitais enormes, ele usou um. E não precisou usar o segundo. Ainda bem, porque a curva agora está descendente. É o que acaba acontecendo na maioria dos casos. Você tem um pico em abril, aí em maio começa a cair o índice normalmente, as pessoas vão, 50%, 60% da população começa a criar anticorpos contra esse vírus, e aí a gente fala que acaba sendo como se fosse uma gripe comum. Então nós sabemos que isso daqui pode ser uma desgraça total, ou pode ser uma coisa muito suave e não acometer tantos hospitais, tantas vagas hospitalares, mas depende da gente. Depende da gente. Não vai depender do governo. Não é o governo. Vamos parar de falar essa coisa. O brasileiro tem essa mania, o governo tem que fazer... Não, nós temos que fazer a nossa parte. O governo já está fazendo a parte dele, criando essas estruturas novas. Elas já estão prontas, essas estruturas novas? Algumas já estão prontas. Na sexta-feira foi uma coisa inédita, foi uma correria. Tem algumas que vão ficar prontas daqui 2 semanas, que vai coincidir exatamente com o pico. Então, assim, está sendo feita a lição de casa. Estádio, a AMB... Exatamente. Então, está sendo todo colocada essa estrutura. E os hospitais particulares também estão alinhados, né? O Einstein vai ajudar nessa estrutura, o Sírio, o Oswaldo e outros hospitais também vão criar espaços para essas pessoas que, assim, em São Paulo tem grande número de pessoas que são conveniadas, então vão evitar de usar o sistema público, então elas vão acabar usando a estrutura hospitalar que já está sendo preparada por um problema mais catastrófico. Tá certo. Bom, voltando aqui à nossa artezinha, então a gente tem aquelas novas situações que a gente precisa atentar todos os dias. Como você falou, a gente pode estar assintomático e passando, então mesmo dentro de casa, com as pessoas em que você tem contato, se você está saindo para fazer mercado, se você está precisando sair para uma situação ou outra, para trabalhar, enfim. Existem alguns cuidados que você tem que tomar, né? Como, por exemplo, deixar os ambientes ventilados, não compartilhar os objetos pessoais, esterilizar tudo que tenha saído de casa. Exato. O que vai entrar em casa tem que ser esterilizado. Eu me vi, gente, eu até compartilhei isso. Vou aproveitar que esse assunto ele está rendendo. Eu acho que são experiências que a gente precisa compartilhar, né, doutor? Fiz uma compra na semana passada e tudo que entrou em casa eu limpei. Coisas que eu não fazia até então, né? E eu acho que são atitudes acertadas nesse momento. É um conselho acertado para dar para as pessoas? Você chega em casa, tira o sapato, a chave que você usou, o celular você tem que limpar porque você fez. E uma coisa que funciona, parece bobeira, é a mão esquerda, né? Usar a mão que não é dominante, né? Não, então você vai apertar o elevador, botão, porque você não vai usar isso para coçar o nariz, você vai usar o da direita. Às vezes você esquece, né? Mas no próprio mercado, as coisas que a gente pega, por exemplo, não tem como garantir que uma pessoa que passou naquele corredor não espirrou em cima daquela gôndola antes. Sim, exatamente. Então eu imagino que as coisas também podem estar potencialmente perigosas nesse momento e que seria interessante passar ainda falando dos produtos de limpeza, estendendo um pouquinho, que a gente disse que o álcool 46 não é o ideal, seria o 70 mesmo, mas para limpeza de superfícies, um lisoforme, cândida, essas coisas funcionam? Funciona muito bem.
bem. Tá. Não precisa ser só álcool. Então, existem outros produtos, né, que funcionam muito bem e resolvem encrenca, não tem problema nenhum. É só tomar os cuidados necessários. Tá certo. Bom, e vamos lá, né, gente? Cuidado, essa é a palavra do momento. Posso só falar um comentário? Eu acho que doutor, nesse momento, a gente falou de civismo, eu acho que a gente precisa falar alguma coisa, se você me dá essa liberdade. Toda. Eu acho que nesse momento os médicos assumem uma postura um pouquinho diferente. Eu acho que a gente tem que ter uma postura um pouquinho mais patriótica. A gente está vendo algumas situações de sensacionalismo. Muito. Não é para fazer isso. Seja no Instagram, no Facebook ou o próprio jornalismo. Então precisa tomar cuidado com o que se fala. A segunda coisa importante é que a gente não pode se culpar ou ficar transformando pessoas que são os nossos presidentes, governadores e prefeitos como pessoas muito vulneráveis. Se a gente lembrar em épocas de guerra, até nos Estados Unidos, o Roosevelt ele era paraplégico, ele ficava de pé e usava instrumentos para mostrar para o cidadão americano que ele tinha capacidade de vencer um problema e ele estava transmitindo força ao povo americano. Dando exemplo. Agora, se eu pego uma imprensa que ridiculariza prefeitos, governadores e tudo mais, não vai me levar a lugar nenhum. Se eu não tenho coisa boa para falar, vamos procurar coisas boas. Vamos pegar experiências que foram, que tem hoje na Alemanha, que são experiências muito boas, estão com 25 mil respiradores, o que eles fizeram para dar certo, vamos ver o que deu errado nos outros países e vamos copiar. Se não tem coisa boa para falar, não fale, porque isso vai criar problemas e nós vamos passar por uma situação econômica não boa. Muito difícil. Então não vamos usar isso como ferramenta para sair de uma crise viral e virar uma crise financeira, que vai ser pior ainda, porque nós temos muitas pessoas que moram em favelas, que moram em situação, e essas que mais vão sofrer com essa brincadeira política. Que já sofrem, né? Não é para fazer brincadeira política nessa hora. Vamos parar com a palhaçada e vamos fazer a coisa séria. É verdade. É a hora de enfrentar a doença viral e não usar isso como ferramenta para outras coisas. Concordo. Desculpa 100%. o comentário, mas não, eu acho que tem toda a razão, está na hora da porque gente tem muita começar... gente politizando o vírus, politizando essa questão Nós somos para ganhar brasileiros, palanque. independente da política e de quem você seja. Está na hora da gente ser maduro. É isso aí. Tá? Bora entrar no assunto de hoje. Vamos embora. É importante, sim, falar sobre o Covid-19, sobre o coronavírus, é claro, mas o Dr. Liboni também está aqui hoje para falar a respeito do intestino, que é o nosso segundo cérebro, verdade, doutor? Sim, exatamente. Exatamente. Por isso que a gente tem que cuidar dele com todo o carinho possível, né? Exatamente. Vamos já entrar nesse assunto para que a gente ajude o nosso intestino a funcionar melhor, independente se ele é solto, se ele é normal, se ele é preso. Essas atitudes são importantes para todas as pessoas, doutor? Isso é fundamental. Hoje, na correria do dia a dia, né, as pessoas elas têm vontade de ir no banheiro e ficam segurando, porque elas estão no trabalho, estão numa reunião, e isso vai acabar causando uma necessidade cada vez maior de um estímulo do intestino para ir no banheiro. Então, se eu tinha um pouquinho de fezes no intestino e funcionava muito bem naquele horário, e eu tenho outros compromissos e eu fico segurando, cada vez mais vai dilatando o reto com o passar do tempo e eu vou precisar mais fezes para ir no banheiro, e com isso eu vou ficando ressecado. Ingerir fibras é importante, porque hoje no mundo moderno a gente tem comido muito pão, muita farináceos e tem diminuído o espaço dentro do intestino. Isso faz com que o intestino trabalhe em falso e vai formando gases, vai formando uma série de coisas e vai prejudicando. A gente precisa comer uma média de 25 a 30 gramas de fibra por dia para que o intestino ele grude no bolo fecal e empurre direitinho. Tá. Isso mantém o intestino saudável. Isso que vale aqui, será uma fatia de pão integral, duas? Tem como a gente pão fazer integral, salada, comer legumes e verduras e uma fruta. Já praticamente já é a fibra do você dia. Chega bem nisso daí. Tá. Só que as pessoas não comem fruta, tomam suco em caixinha, né? Não comem tudo que não é integral, né? Muito farináceo. Industrializado. Exatamente, então não funciona. Tá. Praticar exercício é importante, porque libera endorfina, dá sensação, trabalha toda a serotonina do tubo digestivo também, faz com que a prensa abdominal melhore e me ajude na evacuação. Se eu tenho um abdômen flácido, eu não tenho força para pressionar e o bolo fecal sair. Tá. Evitar laxantes, né? Por quê? Porque que assim, acontece? existem vários tipos de laxantes. Tem os emolientes, tem os que são irritantes de mucosas, tem os que são para aumentar o bolo fecal, tem vários. Os laxantes que são irritantes, que são os mais utilizados hoje em dia, eles criam um problema, porque eles vão irritando o intestino e eu vou precisando cada vez mais desse laxante para funcionar o intestino. Tá. A segunda coisa é mudar a flora intestinal, tá? Então eu crio mudança de flora. E a terceira, que eles criam pólipos. Então, o ideal, se eu tiver que usar um laxante, eu vou usar laxantes
que são emolientes, que aumentam as fibras do intestino. Então tem vários no mercado, tá? Que são muito fáceis de usar e com isso acabam melhorando. Tá. Estabelecer uma rotina é importante, porque se eu tenho um horário para ir no banheiro, meu intestino funciona que nem um reloginho. Ele funciona sempre melhor 20 minutos após as refeições. E de manhã é o horário que o organismo bate a chave, funciona e vai super bem. Então, se eu criar um horário de manhã após o café, porque tem gente que sai sem tomar café da manhã, né? Se a gente criar um hábito, tomar um café, depois sobe para tomar banho, fazer barba, maquiagem, o que seja, você está criando um tempo para dar tempo de eu ir no banheiro, tá? E já sai de casa tranquilo. Hidratar, né? Isso que é uma coisa importante. As pessoas não bebem água, né? Viraram o camelo. Então, tem que beber 2 a 3 litros de água, por exemplo, não precisa ser de uma vez só. Pode ser chá, suco, o que seja, mas tem que fazer uso desse líquido para ajudar o intestino a funcionar. Tá. Vamos dar uma olhada agora, que a gente tem uma listinha bacana aqui sobre os alimentos que soltam e os alimentos que prendem o intestino, para que cada um, sabendo da sua atual condição, evite, né? Sim. Ou faça uso mais dos alimentos que vão ajudar. Quais são eles, doutor? Então, eles colocaram vários aqui, mamão, ameixa, brócolis, berinjela, eu acho que está tudo perfeito, tá? Esses daqui são alimentos que vão facilitar e vão me ajudar de uma maneira natural eu ir no banheiro. Tá. Comendo fibras e comendo frutas, que eu vou adquirir. Isso vai evitar de eu engordar, você vai ingerir vitaminas, vai te ajudar a ir no banheiro. E do outro lado, é leite, arroz, macarrão, mandioquinha, cenoura, batata, tal, que a gente costuma usar para quem tem intestino muito solto. Intestino muito solto, tá? O ideal é que nessa brincadeira aqui, se eu tenho intestino que às vezes é mais solto, eu vou ingerir menos leite, mas eu tenho que caprichar nos lactobacilos. Tá. E aí tem vários hoje no mercado, não precisa ser um específico, mas tem vários, e eles funcionam muito bem e protegem a minha flora intestinal, que vai deixar o pH intestinal perfeito, vai me proteger contra bactérias e vai ajudar esse intestino a ter um horário mais bem reguladinho. As frutas também, para quem tem o intestino preso, elas têm um papel importante na hidratação também, né? Muitas delas têm bastante líquido, né? Eu te dou um exemplo. Por exemplo, se eu comer um bombom que tem mais ou menos umas 80 calorias, eu comer uma maçã também, a maçã praticamente ela vai sendo absorvida e eu vou gastando energia para consumir. Eu demoro 2, 3 horas para fazer essa absorção, que viraram fibra, viraram vitaminas. O bombom, em 10 minutos, virou açúcar, que vai virar gordura. Então, a gente chama de energia podre. Então, às vezes, mesmo que a maçã esteja aqui como prendendo o intestino, às vezes, na vontade de comer um doce, aquela coisa de tô lá para menstruar, eu quero comer um chocolate para ficar mais alegre. Se, de repente, eu comer uma fruta, é muito melhor, porque vai me trazer um acerto no meu intestino. Sem dúvida. Vai ser vitamina, vai ter uma série de vantagens do que uma energia podre, que é um chocolate que eu comi, deu aquele prazer, de repente baixa a minha taxa de açúcar, eu quero comer de novo, diferente da minha taxa de açúcar subindo devagarinho, eu vou tendo saciedade, não vou engordar. Mais do que nunca vamos se cuidar, né, gente? Vamos para as perguntas então, Vamos. doutor? Tem bastante gente com dúvidas aqui, começando pela pergunta da Renata Porto. Há 2 meses estou com diarreia persistente, por isso o médico solicitou a colonoscopia. Como é feito esse exame? Ele é perigoso? Como não será possível fazer nas próximas semanas devido à pandemia, o que posso fazer para não ter uma grave desidratação? Obrigada pela pergunta, Renata. Então a gente chama, as diarreias agudas, a gente não costuma pedir colonoscopia, né? Porque é um quadro viral, um quadro bacteriano, um abuso alimentar, são várias causas, né? Mas um caso crônico, quando passa de 3 semanas, a gente tem que fazer as investigações adequadas, que podem ser várias. Podem ser desde uma doença inflamatória intestinal, pode ser um tumor, pode ser uma situação que a gente tem uma intolerância alimentar, que a gente tem uma alergia alimentar, tem várias. Então, antes de fazer a colonoscopia, normalmente a gente costuma pedir uma série de exames. Como nós estamos numa fase que vai envolver a ida a um laboratório ou ida a um hospital, a gente recomenda que não seja feita essa colonoscopia nesse momento. A menos que você esteja com dor abdominal, a menos que você tenha um sangramento ou um sintoma de alerta para que seja algo cancerígeno. Caso contrário, aguarde um pouquinho, que não vai fazer diferença 1 ou 2 semanas para a gente entender o que vai acontecer com essa pandemia. E qual é o conselho que você dá com relação à desidratação que ela está preocupada? Então, a desidratação, eu acho que assim, são coisas importantes, é você aumentar a hidratação com água de coco, com frutas, sucos de frutas que a gente viu lá que prende, né?
que são várias que naturais, a gente mostrou, né? Não naturais, não de caixinha, que tem muita frutose e lactose vai acabar dando diarreia. E assim, o que é importante, existem alguns medicamentos que nós costumamos dar, que eles evitam esses espasmos. A gente costuma dar lactobacilos e acerta a dieta. Então a gente diminui a quantidade de alimento, a gente distribui a comida durante o dia e faz uso dessas dietas mais leves. Tipo assim, eu vou tomar um café da manhã, eu como lá uma bananinha, de leve uma torradinha com chá, por exemplo. Na hora do almoço, um arroz tipo papinha, tipo arroz mais japonês, né? Uma carninha moída ou um purezinho, tá? Uso uma fruta que resseca, tá? Às 5 da tarde eu como uma torradinha de novo e vai fazendo esse esquema. Come bem pouquinho, mas não pode deixar de comer. Tá. E se hidrate bastante. Tem medicações, o médico que pediu essa colonoscopia tem plena condição de dar essa medicação para ela. Seria interessante ela entrar em contato e entrar com uma medicação até ela poder fazer o exame e fazer o diagnóstico correto. Tá certo, boa sorte para você, Renata. Obrigada pela pergunta, viu? Vamos ver a próxima? O Carlos Antônio. Prisão de ventre crônica pode afetar o funcionamento do sistema urinário do homem? Não pode, não pode, mas o que acaba acontecendo é que tem muitos homens que são prostáticos. O que é isso? A próstata do homem vai aumentando com a idade e aí o que vai acontecendo? O reto e a próstata são muito encostados, a próstata vai crescendo, ela vai empurrando o reto, vai pressionando, então tem próstatas muito grandes que acabam causando esse tipo de problema. Tá. Mas caso contrário, o inverso, a pessoa obstipada atrapalhar a parte urinária é muito difícil. Tá certo. Obrigada, Carlos, pela pergunta. Vamos ver a próxima. Odete Lima. O humor pode atrapalhar o funcionamento do intestino? Ando tão apreensiva que já faz 8 dias que não vou ao banheiro. Ah, sim. Isso é mais comum em mulheres, né? Então, as mulheres, elas têm essa variação hormonal. Esse balaio de hormônios, né? Que joga a mulher para o bom humor, mau humor, e aí a gente... Do céu ao inferno no mesmo mês, Vocês têm 32 personalidades, né? no mesmo dia, né? Fragmentadas, né? A gente conhece todos os graus, né? Mas essa parte hormonal ela é muito complicada porque ela pode causar, assim, por exemplo, quando você menstrua, solta o intestino, quando ovula, prende, né? Então, pode acontecer numa situação de estresse, vai ter esse tipo de alteração, né? E vai atrapalhar o estrógeno e a progesterona e você vai ficar mais ressecada. Fora que mudou a tua rotina, porque de repente ela acordava, ia no banheiro num horário, fazia as rotinas, então tem isso. Então o que a gente recomenda, né? Que tentar manter a rotina de acordar, de fazer as coisas que costumava fazer, vai organizar. E se tiver, agora, o que ela falou que não está funcionando direito, que ele está preso, começa a usar essas frutas, aumenta a hidratação. E se não funcionar, a gente pede para começar com coisas mais simples, com essas fibras que a gente falou, que tem várias no mercado, e até o uso de um supositório de glicerina para estimular a intestino a funcionar. Tá. Aí a primeira vez vai, depois aí vai tranquilo. É importante manter a rotina mesmo, senão o organismo fica perdido nesse momento. E quando voltar vai ser pior, né? A gente sabe quando volta de férias é uma desgraça, né? É verdade. Parece que até o corpo entender, né? Exatamente. Bom, e a gente tem também uma relação muito importante para saber o quanto que o humor afeta no intestino. Numa situação de perigo, numa situação de medo, numa situação de ansiedade, muita gente sente o quê? Dor de barriga. Sim, dá diarreia. Dá diarreia, solta o intestino. Então as coisas realmente estão muito interligadas. As emoções com o intestino, parece que eles se conversam... por isso que agora, real, né? Agora nessa fase que é muita notícia, por isso que eu falo, não fique olhando muito tempo no celular, olhando fake news. Se centralize num tipo de noticiário, se informe uma vez por dia que está show de bola. Tem que cuidar da cabeça também. Isso, porque mexe com o intestino também. Sem dúvida nenhuma. Vamos ver mais uma pergunta. Obrigada, viu, Odete? Agora é a vez da Alana Cunha. Como saber se a causa do intestino solto é vermes, no caso, né? A causa e qual é a frequência do vermífugo? Excelente pergunta. Então, não dá para ficar tomando vermífugo porque ele tem efeitos colaterais, tem pessoas que não podem tomar, né? E o que é ideal seria fazer o exame de fezes mesmo, né? Você tem que coletar e levar e fazer as amostragens. Então, a gente faz isso mais ou menos uma vez por ano. O que são sintomas, às vezes, algumas pessoas têm dores periumbilicais, né, em volta do umbigo, elas têm um pouquinho de cólica, de diarreia, isso é muito comum de giardia. É um exame que é difícil, às vezes, pegar a giardia, né? Às vezes tem que pegar 3 amostras, 3 amostras, por isso que a gente pega assim... Uma não pegou, na segunda, às vezes não aparece, na terceira que vai aparecer. E às vezes, mesmo que não apareça, a gente acaba tratando e o doente melhor porque naquela amostra não veio. Mas é recomendável que o médico selecione, porque tem uns que são
muito gerais e alguns são muito específicos. Então, dependendo dos teus sintomas, a gente consegue saber qual tipo de verme. Por exemplo, se eu tenho uma coceira na região anal, muito intensa, é oxiurus. Então, é um tipo de vermífugo. Tá. Se eu tenho essa dor periumbilical, é giardia. Se eu tenho, por exemplo, tosse, algumas coisas com anemia, é outro tipo. Então, são estrongiloides e assim por diante. Então, de acordo com a clínica, né, a gente tem isso. É que o médico que trabalha na cidade perdeu um pouco a cultura que a gente tinha de antigamente, de entender isso daí. Mas pela história clínica e o exame físico, você consegue matar charada. Porque a pessoa... Você lembra do Jeca Tatu? Sim. Você lembra com o cachorrinho sentado do Monteiro? Exatamente. É aquela cor amarelo palha. Então, é um tipo de verminose. Então, a gente consegue tratar. Então, não é legal tomar remédio, porque às vezes você está tomando um remédio que não serve para aquilo que você tem. Sem necessidade, né? Sem então, necessidade. Essa conduta de tomar um vermífugo de largo espectro uma vez por ano, periodicamente, você não concorda com ela? Não é interessante? Não é legal. Não é legal. Às vezes a gente dá isso para criança, porque é como a criança leva muito a mão na boca, sim, essas coisas, mas é aquilo que a gente fala, se a gente toma os cuidados e fora de casa comer tudo cozido, né, evitar coisas cruas, eu já tenho uma segurança a mais, porque quando eu como coisa crua é que eu tenho sujeito, seja saladas, verduras, eu deixo para comer isso em casa, que eu tenho a minha higienização, que eu preparo melhor, mas se eu puder evitar, melhor. Esses vermífugos, eles também ajudam a dar uma... Você disse que ele tem efeitos colaterais, né? Sim. Um deles pode ser uma baixa na imunidade, por exemplo, porque está mexendo com a parte intestinal? Não dá, eles podem alterar a parte hepática, né? Ah, é? Tem pessoas que ficam bem enjoadas, né? O xixi fica de outra cor, muda, né? Então, tem gente que fica com tontura, mal-estar, então precisa tomar muito cuidado, a gente precisa de uma avaliação do médico para tomar. Tá certo. Então vamos para a próxima? Mais uma pergunta, Maiara Silveira, obrigada pela participação. Como fazer com que o intestino das crianças funcione direito? Meu filho de 4 anos fica dias sem ir ao banheiro. Então, 4 anos é uma coisa complicada. Assim, a grande maioria, uma delas pode ser por erro alimentar. Então, a gente tem que... As crianças, elas copiam tudo que a gente faz. Elas são um grande papagaio. É verdade. Né? Se eu não como verdura e legume, eles não vão comer. Eles vão comer batatinha com carinha, eles vão comer docinho, balinha. Então, isso é um dos grandes problemas. Mas você também precisa investigar outros tipos de doença, principalmente psicológicas, às vezes para chamar atenção. Outras coisas na região anal, né? Tem crianças que têm às vezes fissura anal, porque como machuca, está muito ressecado, na hora que vai no banheiro faz um risquinho, dói, a criança não quer... Toda vez que vai ao banheiro, essa fissura incomoda. Incomoda, então ela precisa ser examinada. Tá. Existem algumas crianças que têm algumas doenças metabólicas e genéticas, e existem também algumas doenças que elas acometem a motilidade do intestino. Tá. Então, eu tenho que lembrar que para o intestino funcionar, eu tenho a parte motora e tem a parte esfincteriana. Se a parte motora, algumas doenças não recebem a inervação, e eles se dilatam e é comum nessas crianças, às vezes é subdiagnosticada. Então tem que passar num gastro clínico pediátrico ou cirurgião e fazer a investigação para ver se ele tem esse tipo de doença motora do cólon ou da região orificial. Tá bom. Resumindo toda a nossa história aqui, em tempos em que a gente precisa do nosso organismo funcionando direitinho e com a imunidade bem bacana, bem fortalecida, é muito importante, então, prestar atenção na saúde do nosso intestino, né, doutor? E não tomar remédio que não precisa. Inclusive, o que estão fazendo, comprando um monte de remédios para o vírus, que tem efeitos colaterais e está faltando para quem precisa. Para quem faz tratamento, né? Já agora não vai conseguir crônicas, porque vai precisar de receita, né? Então, evitar... Vai ser adequada essa parte também agora. Sem histeria, escuta seu médico, pergunta para o seu médico que ele vai te orientar direitinho. A gente está muito bem informado naquilo que está acontecendo agora. Tá certo. Tá bom? Obrigada, doutor, Eu que mais agradeço. uma vez pela presença aqui. Vou deixar o contato para você do Dr. Nelson Liboni, que é cirurgião gastrointestinal. Você pode fazer contato através do site www.clinicafactum, Semudo, M no final, clinicafactum.com.br. Tem o YouTube também, um canal com bastante informação para você. Canal Clínica Factum, tá bom? Muito obrigada, meu querido.